Existe um mistério sobre o total de armadura do exército de Atena que paira até hoje sobre os fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Existem exatamente 88 armaduras no total, sendo 12 de ouro, 24 de prata e 48 de bronze. Se somarmos esses números vai dar 84 e não 88. Aonde estão e quais são as outras 4 armaduras? Fala galera do canal Nerd, beleza? Eu sou Isaac Paiva. E eu sou o Bruno Rodrigues. E nós vamos te dar a resposta oficial para esse mistério. Se você não for inscrito, clica aí no botão, se inscreve e deixa aquele joinha. Isso vai nos ajudar muito a continuar fazendo os vídeos e trazendo essas informações aqui para vocês, beleza? Então vamos lá. Antes de mais nada, existem algumas teorias e possíveis explicações rolando na internet. E a gente vai abordar aqui uma a uma para poder dizer no final o porquê delas não estarem corretas e o porquê que a explicação oficial está certa. A primeira teoria fala que a armadura de ouro de Serpentário, o 13º Cavaleiro de Ouro, era uma das possíveis armaduras secretas que faltavam e não estavam contabilizadas porque havia sido banida pelos deuses, junto com o Cavaleiro de Serpentário. Só que apesar de realmente Serpentário ter sido banido há muitas eras, sua armadura caiu de patente e virou de prata, passando a ser utilizada pelos Cavaleiros de Prata da constelação de Ophiuchus, mais conhecida como Cobra, que é a mesma constelação protetora dele, sendo a mais recente usuária ninguém menos que a Amazona China. Então, se a constelação nunca deixou de existir e a armadura passou a ser de prata, não houve alteração no número total, só uma inversão. O que antes eram 13 armaduras de ouro e 23 de prata, passou a ser 12 armaduras de ouro e 24 de prata, como diz o Hypermito. A segunda teoria, mais interessante, fala que os Cavaleiros da Coroa do Sol, que protegem o deus Abel, eram os portadores de 3 dessas armaduras secretas, pois é dito que esses guerreiros específicos foram escolhidos entre os 88 Cavaleiros de Atena que viveram na Era Mitológica e revividos por Abel para servi-lo juntamente com 3 armaduras. Além disso, também é mostrado nesse mesmo filme que esses 3 guerreiros do Sol não pertencem a nenhuma categoria de cavaleiro, ou seja, não são de bronze, nem de prata e nem de ouro, o que se encaixaria perfeitamente com a classificação das armaduras secretas. Se os números de armaduras de cada categoria são exatos, ou seja, 12, 24 e 48, as 4 que faltam teriam que ser necessariamente de categorias diferentes dessas aí, né, o que faz sentido. Por fim, ainda tem mais um argumento forte a favor dessa teoria, que é o fato das armaduras, né, desses guerreiros, né, se basearem em 3 constelações que existem no rol das 88 constelações que protegem ali as armaduras de Atena, que são Quilha, Cabeleira de Berenice e Lince. De hoje em diante seremos os únicos que protegeremos a Atena sob as ordens do nosso senhor Abel. Fiquem sabendo que o meu nome é Atlas de Caribe. E eu sou Jaú de Lince. E eu sou Beren de Coma Berenice. Ou seja, as 3 armaduras que eles usam realmente estão dentro das 88 constelações, mas não são de nenhuma das patentes. Mas com tantos argumentos a favor, por que essa teoria está errada? Muito simples, porque o filme A Lenda dos Defensores de Atena não é canônico. Apesar de Kurumada ter tido uma pequena participação, né, inclusive dando ideias que ele mesmo iria reaproveitar depois, como a ressurreição dos Cavaleiros de Ouro, que são revividos nesse filme e na saga de Hades, assim como a própria questão do Deus Sol, que nesse caso foi Abel e posteriormente o próprio Apolo, o filme não faz parte do cânone oficial, portanto não pode ser considerado mais que um filler, como a saga de Asgard e os demais filmes, infelizmente. A terceira teoria que vamos abordar também é interessante e diz que as armaduras secretas foram reveladas na Enciclopédia Taizen, numa seção intitulada Armaduras Perdidas, e seriam as armaduras de ferramentas, escultor, taça e altar, que dá exatamente 4 armaduras. Essas constelações existem de fato dentro do rol das 88 e todas são dotadas de poderes especiais, o que daria ainda mais força para a teoria, né? As armaduras de ferramenta e escultor, como os próprios nomes sugerem, têm as ferramentas necessárias para a restauração de armaduras, aquelas mesmas que vemos Mu usar. A armadura de taça teria o poder de cura, uma habilidade extremamente importante e muito rara, vamos dizer assim, no universo de cavaleiros, né? Seria formidável ter um cavaleiro que curasse durante as batalhas. Já a última armadura, a de altar, teria alguma habilidade para auxiliar o grande mestre, já que seria como uma sombra para ele, mas de poder desconhecido. O que faz essa teoria cair por terra é que essas armaduras não são secretas, elas têm suas patentes definidas, sendo as 2 primeiras de bronze e as 2 últimas de prata. Inclusive,
Essas duas de prata foram bem exploradas no mangá The Lost Canvas. Não faria sentido essas serem armaduras secretas se são de conhecimento de todos. A confusão se dá porque realmente existe essa seção de armaduras perdidas, onde essas 4 são mencionadas. Mas o contexto é que a Fundação Graade considera que muitas armaduras foram perdidas em batalha, incluindo essas, o que é de se esperar, pois apesar de sabermos que existem 84 armaduras catalogadas, só existem 10 de bronze e 16 de prata e 12 de ouro na época atual, totalizando 38. Então, onde está todo o restante? A resposta é que muitas realmente foram perdidas, e outras tantas estão mortas no cemitério de armaduras, né, que é localizado lá nas terras de Jamiel, onde o Mu era incumbido de restaurá-las. De qualquer forma, o importante é saber que essas 4 não são secretas, elas são armaduras conhecidas, só não estão sendo utilizadas no momento por nenhum cavaleiro. Né? Então, onde diabos ou que diabos são essas 4 armaduras misteriosas? A informação oficial, a resposta oficial, está nas palavras do próprio autor da obra, Masami Kurumada. Durante uma sessão de perguntas e respostas da revista Tokumori, onde os fãs podiam escrever cartas com perguntas e o próprio autor respondia, né, interpretando como se ele fosse o Shion, o grande mestre, uma das crianças lá, ou dos caras que manda a pergunta, indaga sobre onde estariam essas armaduras que faltam no hall principal. A resposta de Kurumada foi sensacional. Ele disse que esses 4 cavaleiros são considerados um segredo absoluto no santuário e que a existência deles não pode ser revelada ainda. Ou seja, quando se aproximasse da batalha contra os deuses do Olimpo, aquela famosa saga dos deuses, né, que foi muito especulado, esse segredo poderia ser revelado. O Kurumada deixou essas 4 armaduras de segredo de propósito porque ele tem algum plano para elas. E o mais foda de tudo é que ele pretende usar durante uma saga dos céus. Será que vai vir depois de Next Dimension? Tomara, né? Porque Next Dimension é uma saga legal, mas não é aquela saga que todos os fãs estavam esperando, né? Bom, então é isso. A resposta é essa, tá aí oficialmente, né? Tá escrita. As 4 armaduras existem e ninguém conhece. Ainda. Possa ser que ele venha trabalhar isso no futuro, mas do jeito que ele trabalha tão lento, eu tô achando que essa saga dos céus não vai sair, não. Vai estar com ele no céu já. Pois é isso, galera.